Olá, nós somos estudantes de Direito da UFRN, estamos no nosso segundo período e pagamos Direito Penal 1 com o professor Fábio Ataíde. O nosso professor passou um trabalho a respeito do livro Entre Bens Jurídicos e Deveres Normativos, de Yuri Correia, e ficamos nós responsáveis pelo capítulo 3º, que se chama A Crítica aos Pressupostos da Teoria do Bem Jurídico, o Caminho da Funcionalização. Nós somos Riane, Lucas Cordeiro, Thales Egídio, Roberto Isaac. E quem está gravando agora é a Ana Elisa. A proposta principal de Yuri Correia no seu livro é tratar a respeito de bem jurídico, logicamente, mas apresentar novas perspectivas a respeito da teoria do bem jurídico, diferentemente da teoria tradicional. E, de certo modo, cobrir certos buracos que a teoria tradicional acaba deixando a respeito de bem jurídico. A gente vai iniciar a crítica com Thales, que vai dizer por que, Thales, você acredita que a nossa teoria atual nossa teoria tradicional a respeito de bem jurídico não é uma teoria que deveria ser utilizada. Qual é o autor qual é o autor de quem você vai falar agora e sobre o que ele trata, o que ele critica e o que ele propõe? Riane, antes de qualquer análise sobre o autor em questão, temos que nos analisar qual é a teoria do bem jurídico. Qual é o sentido da teoria? Por causa que o porquê de ela não prestar? O que é bem jurídico, né? Geralmente nos é apresentado sempre que bem jurídico são as coisas que devem ser protegidas pelo direito penal, né? A base de sustentação do direito penal. O porquê dele existir. Não é, Lucas? Correto. É nessa linha mesmo que podemos expor e chegar à conclusão que isso mesmo. Porém, segundo Rudolf, a teoria do bem jurídico está coberta em pequenos erros, porque ele diz que não se pode julgar o bem jurídico como algo pré-existente ou universal. Aí entra o atual problema da teoria do bem jurídico. Nosso direito penal é engessado, podemos perceber. Ele produz uma sociedade excludente, como podemos verificar, como é a nossa, que produz massacres, uma criminologia que produz massacres, principalmente da população pobre, população negra. E tudo isso é consequência da teoria do bem jurídico. No entanto, o Rudolf afirma que o bem jurídico ele se amolda de acordo com a sociedade e o período histórico, em detrimento do que Thales acabou de afirmar. Ele vai procurando se adequar a cada comunidade e também período. Até porque, complementando, há uma dificuldade hoje de se encontrar, de se conseguir definir precisamente o núcleo de reprovação das condutas ilícitas do direito penal contemporâneo. A partir daí, essa reformulação proposta por Rudolf, por Cal, ela vem buscar um critério mais funcional, mais normativo, para a partir daí você conseguir, de algum modo, a partir das teorias propostas, mesmo que brevemente, adequar o máximo possível a tutela do direito penal a esse novo contexto, essa nova conjuntura de reprovação, essa reformulação do conceito de delito na contemporaneidade. Rudolf também salienta a diferença entre bens jurídicos perceptíveis e aqueles que não são tão palpáveis. Diz que nos perceptíveis, como atentado à vida, à propriedade, tende a ser um pouco mais universal e não ter tanta particularidade, assim como tem os bens jurídicos protegidos pelo direito penal que são imperceptíveis, como a administração da justiça, que até cita como exemplo, no qual na qual a administração da justiça, ela, por ter uma ligação intrínseca com o Estado que a produz, ela é mais particular e se afasta mais das condições universais, como o efeito do desenvolvimento histórico de cada sociedade. Assim, cada regime político e forma de governo
adequa a administração da justiça a seu modo. Como por exemplo, na época da ditadura militar, na época da era Vargas, quando a censura era algo permitido pelo ordenamento jurídico. Pelo ordenamento jurídico brasileiro, que atualmente é algo inadmissível para a atual sociedade. E essa mutação já comprova o que Rudolf vem pregando, que é o desenvolvimento do bem jurídico em si. Então, é importante a gente enfatizar que foi Rudolf o pioneiro a buscar novos conceitos, a repensar, a reanalisar essa questão de como é tratado o bem jurídico. E tratá-lo a partir de conceitos constitucionais. Eliminando aquela visão engessada, como o Thales falou, que o bem tutelado tem que ser esse, e uma definição unívoca a partir de conceitos pré-jurídicos. E nessa linha ele buscou aplicar uma releitura mais nos termos da Constituição, da evolução, do acompanhamento da evolução do direito penal na aplicação da sociedade. Mas cabe salientar que Rudolf foi altamente influenciado por Wessel, que é o pai da teoria finalista, utilizada atualmente no direito penal brasileiro. Causal, teoria, né? Causal naturalista é dele. Finalista? Causal naturalista é dele, não? A finalista. Para isso. Vai Não, dar, mas tá bom esse debate. Tá legal. Mas não é não? Causal naturalista Causal dele. é antes, causal é do É início. verdade. Causal Tá é certo, início. ele é da finalista, perdão. Da finalista. É verdade. E a diferença entre o pensamento de Rudolf e o de Wessel é que Wessel dizia que o bem jurídico exercia uma função social destinado a outro objetivo. O bem jurídico em si não bastava. Ele atendia a outro critério ainda, buscava outra finalidade. Já Rudolf diz que o bem jurídico é um dado funcional. Ela é baixa em si, não presta contas a outro ente. Como assim funcional? Ela é dinâmica? Ela é destinada a uma função uma na estrutura. sociedade, não? Ela Então, é uma estrutura social. Porque na verdade o que ele quer A teoria do dizer, bem jurídico, então, É uma peça dentro da máquina da sociedade. o que ele busca dizer de certa forma é que se quisermos realmente aprender o significado da importância do bem jurídico, a sua aplicação na sociedade, temos que entender o contexto social. Que esse bem jurídico ele precisa acompanhar a evolução. Exatamente, ele não pode ser suscetível de apenas uma interpretação. Justamente. É muito Não existe- amplo. É nesse sentido. Rudolf ainda dá uma ênfase maior ao bem jurídico, dizendo que sem esse rol do bem jurídico, a sociedade tende a se extinguir ou entrar num colapso, num caos que não tem solução. Analisar o bem jurídico tradicionalmente seria, por exemplo, não deixá-lo com caráter real. A exemplo, por exemplo, se hoje artificial, utilizássemos Os bons costumes da mulher honesta. ou crime contra a legítima defesa da honra, se isso ainda fosse possível e cabível na nossa isso sociedade. acaba ferindo também o próprio princípio da dignidade humana, da pessoa humana, dentro da Constituição. Então Exatamente, é inconstitucional. Vem e daí- prega um direito penal. À luz da Constitucional. Constituição. Isso seria uma coisa natural, né? Isso também... Porque você vê que, eu acho que foi essa lei do bons costumes da mulher honesta que foi extinguido naturalmente. Deixou de se usar Sim, deixa de usar. Embora ainda exista no no Código Código Penal. Por que não? Civil. Não, Mas não, é um não, reflexo. não, no Código Penal. É no penal, porque crime A de questão- legítima defesa de legítima Eu acho que no civil legítima também defesa deve... da honra Da só honra, entra em mas- legítima defesa. Eu acho que o Código civil também... penal. também- Hã? Código penal da No excludente de penal, estudo. exatamente. Esse Excludente de estudo. tipo de excludente de estudo ela caiu em defasagem atualmente, justamente pelo motivo do avanço da sociedade, no qual a mulher não é mais vista como Objeto, não sei, de um segunda objeto categoria. ou algo De segunda categoria. indefeso. Ele vai contra os princípios de liberdade feminina. Igualdade também. E Igualdade. a atual teoria, a crítica que Rudolf faz e ele prega, A teoria, né? também pode ser um reflexo da atual Constituição brasileira de 88.
prega tudo isso, a liberdade, a igualdade, todos os valores sociais, da dignidade da pessoa humana. Só que, claro, ele fez isso na Alemanha. Na Alemanha dos anos 70. Mas que também serviu como exemplo para nós, nós. sim. Sentido do E crime, o Carlos do fim. Mas ele não era político. A gente, eu e você, E lá, óbvio. vai ter muito mais raiva se chegar um cara agora de noite, vir a rua ali, um pinta, chegar, bora boy, passa lá. Aí fica puto esse cara. Às vezes já a morte dele, filho, rapariga pra cá do caralho. Agora um político faz isso aí todo dia, todo minuto, todo segundo. Maluf, Todo Mas segundo, tem- todos eles, Tem todos uma eles. manipulação midiática. Todos eles. aí, né? Peraí. Pronto, Todos vamos eles. lá. Mas a gente não Ficar. tem vontade de enforcar esse filho de rapariga. Como tem vontade de enforcar o cara que vai roubar a gente no final. A não ser aqueles que a mídia manipula para dizer que é ruim. Porque você tem aqueles jornais sensacionalistas, o bandido tem que morrer. E isso influencia na opinião Exatamente, popular, isso entendeu? influencia Claro, na amigo, opinião A raiva que o cara pública. tem na hora. Papinha caculha lá. Isso é um vagabundo, traficante. Tem que matar essa criança, não sei o quê. Aí, a massa em si acompanha. Exatamente. E vai Mas seguir isso essa não é um linha discurso inocente, criatura. Ele diz isso porque ele mesmo rouba do povo. Não vê Paulo Wagner, que diz isso todo dia e foi roubado dentro do federal agora? Exatamente. Ele Por que ele não vai da cadeia cadeia pra ele? Não vai dizer, me prenda, eu sou um ladrão. Ele não vai dizer isso Não, nunca mas comigo. é hipocrisia, ele tá lá, a função Eu tô dele dizendo que não é um negócio, não é assim inocente, porra. Ele faz isso, bota o pote expiatório. É, tô ligado, é nesse sentido mesmo. porque já que ele rouba, ele tem que colocar alguém pra... Bota alguém pra se comportar. nesse negócio, fuder nesse negócio. Cadê? Mikala roubou vários anos, cadê que ela foi presa? Aconteceu alguma coisa com ela? Exatamente. Não tem nem processo no Agora, se Ministério a gente Público. parar pra pensar... Agora, o cara tá dizendo aí que a diferença disso aí, sentido disso aí. O que é palpável, a gente tem mais raiva do que uma coisa que a gente não vê. Mas no Longe caso... dos olhos e calma. do coração, né? Do sentido Mas assim. no caso, por Eu exemplo, gostei. lendo um trecho do que ele diz, ó, longe de ser uma mera mudança de roupagem teórica, que é, no caso, analisar de forma diferenciada o Segundo bem Rudolph, eu jurídico. falo. Isso é Rudolph ainda. Uhum. As consequências dessa formulação de relação entre Estado e sociedade para a prática jurídica são várias e conduzem, no limite, a uma reflexão sobre os próprios fundamentos do direito penal. Isso fica claro quando analisamos o exemplo dos crimes contra a administração da justiça. Título 11, caso- capítulo 3 do Código Penal Brasileiro. Eu vou falar- Direito penal de detenção e direito penal mínimo. Você comentou, mas, poxa, deveria ser... A gente gosta de tutelar coisas mais visíveis, né, palpáveis, certo? Mas a gente pensando no crime que retira dinheiro da saúde, corrupção, da por educação, exemplo. corrupção, Os diversos esquemas que acontecem. Pode diminuir, pode chegar a mata diminuir. pessoas, certo? Pode chegar a diminuir. Diretamente mata. Né? Pode chegar a diminuir a própria criminalidade palpável. Porque se uma pessoa for roubar porque não tem comida, se diminuir o dinheiro de corrupção, e serve para alimentar a corrupção, pode colocar aquele dinheiro em escolas. E o cara vai estudar, a pessoa vai Você estudar. tá falando que crimes impalpáveis estimulam os crimes palpáveis. Tem uma No lógica. caso, crime contra a administração pública, tipo um peculato. Dá pra ver pela atual situação dos presídios. Qual é a entendi. grande massa que está nos presídios? entendi a 90%. É Mas pobre. no caso, Essa que a gente- cultura de impunidade gerada pelos crimes peculatos contra a ordem Também. pública Também vai gera. gerar uma revolta na sociedade, porque é uma influência. Se esse dinheiro, a se questão esse da dinheiro que vai para corrupção. corrupção e fosse para uma escola, Porque porque diminuía o número de marginal que está roubando por Claro. causa de comida, pô. Agora Justamente. voltando a Rodolfo. E também Mas é nesse o maior sentido o maior exemplo que isso vai refletir na cultura da sociedade. Se você Esse tem um mau representante, esse mau exemplo aí, isso aí pode colocar no outro cara, Carl, que é mais moralista, moralidade. Que é o segundo autor do pode colocar pra ele. capítulo. O segundo autor. Mas voltando à questão de Rodolfo, que diz que o direito penal deve ser constitucionalizado. Isso não é importante, é um bem muito importante a ser tutelado? A constitucionalização é de que forma? É na forma da dignidade da pessoa humana? Não, ele vê o... Constitucionalizar, o que faz posto na nossa Não. Constituição? Não é direito à moradia, por exemplo? Dignidade É da pessoa porque- humana. Todos os artigos. Ele toma... Artigo 1º, inciso 3, dignidade da pessoa humana. Mas, de fato, a maioria dos artigos fala sobre isso. A dignidade da pessoa humana. Porque a Constituição Direito- toda tem direito à como base a moradia. dignidade da pessoa É, humana. direito à moradia, Mas direito a... não pode, Eu não não pode ter gosto nenhum muito princípio disso. que fira isso. o principal Mas ponto é a eu dignidade da não pessoa gosto humana. Você dessa chama coisa de ele, ficar perdi aí, você chama ele, deixa eu dizer... Não, martirizar a essa- dignidade não, da essa- pessoa humana como se fosse... Ela tá muito, acho, já quase explodindo, porque tudo no STF, dignidade da pessoa humana. Mas por isso- É porque Foi- todos os princípios porque têm como foi- base ela. Foi, mas porque é super utilizado. Qualquer coisa vocês dizem isso. Mas, exatamente.
voltamos agora à discussão a respeito sobre bem jurídico, e o autor é Cal, o segundo autor do capítulo 3 do livro de Yuri. Igualmente alemão. É, igualmente alemão, o autor. Começando. Esse autor tem uma perspectiva moral do bem jurídico, tirando aquela naturalista já falada. E Ele critica a concepção naturalista de análise do bem jurídico. Enfim, a punição simplesmente por fatores naturalísticos. Ele prega uma coisa que seria não superior, mas que se adequaria melhor à questão de o que seria bem jurídico, retirando essa teoria naturalista. Porque, por exemplo, em relação a crimes tentados, uma teoria naturalista não seria muito possível ver a questão da agressão do ao bem jurídico. jurídico. Tentados e também os abstratos. Também. É, os abstratos. Então, Porque não há lesão ao bem jurídico, não há lesão efetiva ao bem jurídico. O bem jurídico na concepção atual, mas na concepção dele houve essa lesão, porque houve uma agressão à perspectiva social. Exatamente, é uma expectativa do próprio indivíduo. Então, a questão da alteração empírica do ambiente não seria, e da perspectiva do próprio indivíduo, não seria suficiente para a teoria do bem jurídico. Seria necessário algo a mais, que no caso ele propõe a questão das expectativas. Por exemplo, no caso de homicídio, o que estaria sendo, o que deveria ser penalizado não necessariamente é a morte da pessoa, mas sim a questão do término da expectativa que essa pessoa tinha em relação à sua vida, seus projetos, a sua vontade de continuar vivendo. Sua personalidade. Inclusive, isso poderia ser até estendido à questão do suicídio assistido, porque como a pessoa não teria expectativa em viver, não haveria mais crime. Como é crime no nosso Código Penal, pessoa que participe de um suicídio, que é proibido, né? Enfim, a questão da expectativa abarcaria até essa questão, porque como não teria expectativa, logo não haveria crime, porque o direito penal deve proteger as expectativas sociais, a expectativa do próprio indivíduo. Cal defende, em relação aos bens jurídicos, que ele deve ser analisado a partir do seu contexto social e não pela danosidade externa, não pelos efeitos que vem a provocar exteriormente. Ou seja, deve ser preservada os interesses sociais, o complexo de interesses de uma sociedade, não algo que venha a ser externalizado, mas sim algo que seja interesse, um interesse social. Existe um interesse social da conduta. Espera-se dentro de uma sociedade que conduta tal seja executada. Então, o que o bem jurídico protege é justamente isso, a expectativa social da sociedade. Ele fala até que um morto ele não tem como ele se sentir lesado por ser assassinado. Então não ele já está morto, não faria sentido se ele já está morto. Seria realmente a responsabilidade pelo que aquele indivíduo deixou de cumprir na sociedade. Exatamente. Né? Que ele deixou de fazer. Ele menciona, inclusive, que danificado apenas pode ser aquele âmbito simbólico, que por circunstâncias contingenciais deve valer como inviolável. Ou seja, invioláveis são as expectativas que cada indivíduo tem, são os seus direitos de poder seguir com a vida ou utilizar aquele objeto para determinado fim. Porque isso não vale apenas para o bem-vida, mas para todo e qualquer bem jurídico que tenha um sentido e uma função social. Cal menciona, em relação a essa teoria dele, a questão de que, percebendo o bem jurídico a partir das expectativas sociais, ficaria mais fácil entender crime de perigo e de dano, porque não está visível, não pode ser visível, não foi concretizado, certo? O de perigo. Exatamente. Então, essa questão de não, eu acho muito feio isso. Vai lá. Essa questão de de analisar a partir da expectativa social, a partir da intenção de cada ser humano e das suas vontades, fica bem mais interessante
para dano e para perigo. E também ele diz que... Aí seriam os dois puníveis, Sim, os dois seriam puníveis a partir dessa perspectiva. dependendo do grau quanto mais próximo à finalidade de chegar. Exatamente. Então cai por terra aquela coisa de ver o resultado natural do dano. Uma nova reflexão, uma nova forma de enxergar bem jurídico. E ele também menciona a questão de que é preciso ser analisada em relação à mudança social. Que uma coisa que infringe determinadas expectativas hoje não é uma coisa que vem infringir determinadas perspectivas amanhã. Da mesma forma como o Rudolf, que diz que é fruto da sociedade, do movimento social como um todo. Assim como em sociedades diferentes, no mesmo período de tempo, Exatamente. tem expectativas diferentes. Ana, em relação Como, a... por exemplo, o adultério. Adultério em países muçulmanos é punível até com pena de morte, enquanto aqui, não, desde 2005, não tem nem pena na área civil. E também em comparação ao Brasil, em tempos anteriores e atualmente, que antes era punível e agora não é mais. Entrou em desuso essa norma. E uma maior abrangência de crimes puníveis, já que você o que a tem... gente percebe a partir dessa expectativa é que vai se abranger mais coisas. O direito penal passa a ser menos mínimo do que ele já é. E, por fim dessa nossa apresentação, a gente queria agradecer ao professor Fábio Ataíde pela oportunidade da leitura desse livro, que nos contribuiu muito para Aumentar a nossa visão a respeito do bem jurídico acerca do bem e da jurídico, teoria. com certeza. Expandindo o nosso entendimento quanto A à crítica, fazendo uma releitura em um ângulo, uma perspectiva mais ampla, Moderna principalmente mais também. moderna, Mais mais social. contemporânea, Utilizaram mais no Social sentido também. social da... baseado no que propôs Rudolf, que foi o pioneiro nessa, Da lei para a Constituição atualmente. justamente nesse sentido aí, foi muito enriquecedor realmente.